Silmar César Miller, ao vivo. Bom dia, Silmar. Olá, meu amigo Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Boa semana para você, semana que fecha o mês de junho, hein? Tá voando o ano. Tem alguns assuntos para conversar com você, mas para não perdermos aí a atualização up-to-date, a situação da economia, bolsa, dólar, commodities nesse momento. Tavinho, o dólar aqui operando com leve queda hoje, depois de fortes altas semana passada, tivemos um aumento grande da cotação da moeda americana, mais de 2%. Hoje é um dia começando com o dólar um pouco mais fraco, 0,3%, R$ 5,24 a cotação da moeda americana. Mercado de ações, Bovespa na B3, alta de 1,2% nesse momento. Petróleo dando um refresco nessa manhã de segunda-feira, tá vendo? Depois de altas na semana passada, uma queda de 0,5% nesse momento. Petróleo tipo Brent, que é referência para o nosso agora, $180,50 o barril. Mercado de commodities agrícolas, mercado bastante volátil hoje, destaque para o milho. O milho está dando uma despencada, uma queda agora há pouco de 3,1% lá na Bolsa de Chicago, basicamente refletindo o avanço com um clima favorável da safra americana, principal exportador mundial de milho, Estados Unidos. Então a safra está indo bem, o clima está ajudando nesse período inicial, na verdade. Petróleo caindo acaba empurrando para baixo o milho. É bom lembrar que os Estados Unidos, o etanol é todo feito de milho, cerca de 1/3 da produção de milho vai para a produção de etanol. Então o milho reflete muito o comportamento do mercado de petróleo nos Estados Unidos particularmente. Soja operando com leve queda de 0,4%, trigo também caindo um pouquinho, 0,2%. Na Bolsa de Nova York, o destaque maior continua sendo com o algodão, que não para de cair. Semana passada teve um tombo federal, caiu 17%. Continua caindo hoje 3,3%, basicamente refletindo preocupações com a economia global. Perspectiva de recessão, não terminou ainda, pelo contrário. E o algodão, como não é comida, ele acaba refletindo antes das demais commodities esse tipo de percepção, de tendência da economia global. O pessoal pode adiar a compra de uma camisa, não pode adiar o prato de comida. Então, o algodão acaba saindo na frente e cai quando existe essa perspectiva negativa para a economia. E é o que está acontecendo hoje. 3,3%, uma queda forte que já acumula cerca de 20% em pouco mais de uma semana. Café arábica caindo também, 0,8%. Açúcar, queda de 0,8%. Nem o boi resiste hoje. O boi gordo na B3 também caindo um pouquinho, 0,2%. No lado positivo, só o suco de laranja, alta de 1,8%, e o cacau, 0,1%. Isso, nesse momento, está vindo para o mercado, está em pleno andamento, estamos aí na metade do dia, nem chegamos à metade ainda, né, na verdade. Isso aí. Gostei do prato de comida, não dá para adiar, né? Mas a camisa nova, a gente continua usando a camisa velha. Deixa eu começar por justamente... Ô, Dani, por favor, abre aí na primeira página do UOL. Deixa eu começar por esse ponto aqui, que é um contrassenso, mas eu sei que você vai ter a explicação. Abre para a gente aí, Dani, a primeira página do UOL. Consegue? Está ali, ó. Aqui. Então, temos aqui, né, Silmar? Ó, economia do mundo está parando, você falou. E Brasil corre sério risco de piorar. Aí, o presidente do Banco Central brasileiro, lá em Lisboa, acho que é na cúpula do G7, disse que o pior momento da inflação do Brasil já passou. Oi, Silmar. Pois é. Quem é que está com a verdade? Silmar, eu ando colocando você muito na corda bamba, porque eu tenho colocado esse tipo de quiz para você toda vez aqui. Quem é que está com a verdade, Silmar? Eu acho que é o Banco Mundial. Pois é, Tavinho. A situação, na verdade, tem uma tendência de piora, né? O que se ouve mais aqui, tem, inclusive está acontecendo nesse momento a reunião dos países do G7, né? Lá na Alemanha, e a preocupação é exatamente com os reflexos cada vez piores aí dessa questão da Ucrânia, com as sanções impostas à Rússia. Isso tem um efeito global em vários sentidos, especialmente na inflação, né? Significa menor oferta de vários tipos de produtos, gás da Rússia, o petróleo russo, os grãos exportados pela Ucrânia que estão parados nos portos lá, tudo isso causa uma inflação global. Então a tendência é de a inflação seguir corroendo as economias, consequentemente corroendo o ritmo de crescimento ou de retomada do crescimento das economias desenvolvidas. É o caso dos Estados Unidos, com a inflação lá de mais de 8%, 8,5%, na Europa não é diferente. Tudo isso leva a uma tendência de aumento de juros.
Então, não tem como evitar. É o remédio clássico contra a inflação. Aumento de juros nos Estados Unidos, aumento de juros nos países mais ricos da Europa, os principais países que fazem parte do G7, o Japão não é diferente, tudo para tentar conter a escalada inflacionária. Isso acaba acarretando ao outro lado do efeito. O efeito colateral dá uma parada na economia, ou seja, uma retração ainda maior na economia europeia, americana e, consequentemente, global. Estamos falando das nações mais ricas, exatamente. Então, isso tem um efeito global e acaba respingando no Brasil. O Brasil está contando, por exemplo, com a retomada da China, mas a China também depende dos países do Ocidente para suas exportações. Se a coisa anda mal aqui, a China também acaba andando mal, porque não tem como exportar seus produtos, manter o seu ritmo de crescimento, acaba sendo afetada também. Então, tudo isso acaba respingando aqui no Brasil, ou seja, com menor comércio externo, por exemplo, tudo isso acaba impactando aqui no ritmo de crescimento, do esperado crescimento que se tinha para a nossa economia a partir do segundo semestre. Não vai ser fácil, não. Além da questão toda dos combustíveis, né, que ainda continuam com a tendência ainda de forte alta nos preços. Hoje o petróleo está dando um refresco, mas não é uma tendência ainda. E pelo contrário, não se sabe quando é que essa guerra acaba, consequentemente não se sabe qual é o efeito mais duradouro, por exemplo, dessa questão toda que envolve o segundo maior exportador mundial, que é o caso da Rússia, né? Ou seja, muita incerteza ainda pela frente. E os países do G7 que estão reunidos lá na Alemanha, nessa segunda-feira, já estão declarando aqui que o pior ainda está por vir no primeiro semestre que vem. Não é nem agora. O que o presidente do nosso Banco Central está enxergando? Então, eu posso dizer que ele dourou a pílula, entendeu? Porque se todos estão dizendo que o pior está por vir, e aí, vamos pegar o Brasil, vai, tem Auxílio Brasil, tem Bolsa, Auxílio Gás, tem R$ 1.000 para os caminhoneiros aí, agora de ajuda. Eu não estou vendo nada bom, não. Nada ainda, um grande número de desempregados, os empregados, alguns nem recebendo o reajuste, entendeu? As coisas subindo de uma forma descabida aí nos preços, nos alimentos. É uma questão mundial, mas a gente não ia escapar, mas a renda do brasileiro está curta, está pequena, cada vez menor. Eu não sei o que ele viu, não. Mas, em todo caso... São medidas que estão sendo tomadas aqui que só piora o déficit público, né? Você vai ter que pagar essa conta mais tarde e se resolver o problema, né? Porque o efeito é mais externo também, essa questão dos combustíveis, né? E os caminhoneiros acham que não adianta R$ 600 ou R$ 1.000, porque não tem, é só um refresco, né? Mas contas públicas, o impacto é muito forte e isso nos afeta a todos, né? Ô, Silmar, me chamou a atenção uma declaração que eu vi do Zelensky hoje, o presidente da Ucrânia, dizendo que a guerra tem que acabar até o fim do ano. É guerra com data marcada? Que negócio é esse, senhor? Conta para mim. Você imaginou essa guerra se prolongar em período de inverno na Europa, mas exatamente no final do ano? Você imagina o estrago, né? O estrago já é grande. Imagina o caos humanitário que isso pode causar, né? Então, na verdade, ele está torcendo aqui para essa guerra acabe o quanto antes. Por isso que está pedindo mais recursos aí, mais sanções contra a Rússia para tentar apressar esse final. Aquele amigo alemão que eu tenho, que mora 3 meses aqui, 3 meses lá, que é um empresário, eu estava conversando com ele sobre isso outro dia. E ele falou, o Putin está com... A gente estava conversando sobre essa questão. E ele falou, o Putin está com a carta na manga do colete. Porque ele está esperando a hora do inverno chegar. Porque a hora do inverno chegar, esse trololó todo que todo mundo está falando aí, não vou comprar gás, não vou comprar petróleo, não sei o quê, vai provocar um caos na Europa. E ele falou, e principalmente na Alemanha, que é maior dependente de todo esse abastecimento de petróleo e gás da Rússia. Ele falou, eu falei, Ele falou, escuta o que eu estou falando. Acho que depois do que o Zelensky falou hoje, que a guerra tem que acabar até o fim do ano, ou seja, antes do inverno, eu acho que ele tem razão, esse mais. Agora, também é interessante a gente notar, né, a mudança de posição geopolítica, por exemplo, que está acontecendo agora, em função dessa coisa toda. Ou seja, quando a coisa aperta, a geopolítica vai para o espaço. O próprio Biden falando aí que está na hora da Venezuela e o Irã voltarem a exportar normalmente o seu petróleo. Os países que sofreram sanções pesadas, exatamente o que está aqui. Tem que rir para não chorar, né, Silmar? A gente que já viu o vai e vem da geopolítica aí, a gente que já tem aí 35 anos de idade, graças a Deus somos novos ainda, já vimos essa geopolítica andando para um lado e para o outro, estamos vendo de novo aí agora. O Biden falando que o Iraque e a Venezuela têm que voltar ao mercado do petróleo.
Bom, já que puxamos aí para a política, vamos lá, né? Hoje tem reunião lá para ver se aquieta todo mundo na questão do ICMS, vai ser difícil achar um acordo, mas o governador Rodrigo Garcia de São Paulo fez questão de anunciar hoje pela manhã que vai baixar de 25% para 18% o ICMS no estado de São Paulo. Doa quem doer, aconteça o que acontecer. Não podemos esquecer que ele é candidato ao governo de São Paulo. Ele que era vice e assumiu no lugar do Dória, é candidato. Portanto, seria uma medida política, Silmar? Olha, eu com as minhas perguntas. Faz parte, né? Sai de 25% para 18%. Ele está na frente em relação aos demais estados. Lá está todo mundo questionando essa questão, inclusive no Supremo, né? Porque acho que isso só vai ter efeito negativo para a receita dos estados sem resolver o problema lá. O governador de São Paulo acha que vai ter uma redução aqui de 48 centavos na bomba. Tô para ver isso, eu não sei. Eu também. Eu quero ir lá. Quero ir lá no posto e vou conferir. Quero 50 centavos a menos no meu litro de combustível. Não é? Tem que ter. Vamos ver. Essa está para ser vista ainda. Mas, enfim, isso é uma frente, é uma medida, claro, que tem cunho eleitoral também. Mas o fato é que ainda existe muito ponto de interrogação em relação a esse efeito, né? Uhum. Que está sendo esperado pelo próprio governo. Mas eu digo, tem fatores externos, que continuam acontecendo, e tudo isso acaba impactando nos preços do petróleo primeiro e depois nos combustíveis aqui dentro. E Milão no bolso, como a gente dizia antigamente, vai ser o cala-boca para os nossos queridos amigos caminhoneiros, sofredores, que não tem mais nem dinheiro para botar diesel no caminhão, para transportar, porque não pode cobrar repasse no frete, porque aí ninguém carrega mais nada. Milão vai ser legal? É Milão que a gente falava antigamente, né? As próprias declarações dos líderes caminhoneiros não resolve nada, né? Nada. Isso é bem mais estrutural, né? Do que um remédio aqui de última hora que vai resolver toda a situação, né? Porque subiu muito o preço do diesel, né, ultimamente, e com chance de subir mais ainda, porque não foi repassado todo o efeito externo do aumento para os preços internos aqui da Petrobras. Então, ainda tem bala a ver pela frente, né? E o novo presidente da Petrobras vai tentar segurar o mais possível, né? Está ali a mando do presidente com essa função, com essa meta, mas é difícil. Se que mude toda a legislação que regula a Petrobras, não tem muito o que evitar, não. Vamos ver. Bom, estamos aí aguardando, então. Agora começa a época de decisão política, né, de montagem de chapas aí. O presidente Bolsonaro já anunciou aí que vai colocar outro militar para vice dele, vai anunciar. O Lula está reforçando o esquema de segurança para poder sair às ruas aí e fazer comícios. E o nosso amigo Datenão aqui da Band disse que vai parar mesmo na próxima quarta-feira, dia 29. Ele que já anunciou tantas vezes que era candidato a tantos cargos, até comentei na semana passada aqui, mas agora ele falou que vai mesmo, vai para o Senado e vai com o Kassab de vice. Falou que para quinta-feira. Para ou não para? Porque aí tem que parar. Quem está no rádio, na TV, quem está em atividade de comunicação, tem que parar até quarta-feira, né? Datena me fazia lembrar que aquele jogador, que uma na seleção foi internacional, Cláudio Miro, né? Cláudio Miro. Aqui, explicando a jogada dele, que ameaçou aí, mas acabou fundo, né? Acabou fundo. Agora ele vai. Olha, se fosse sólido, comê-lo-ia. Como é líquido, bebê-lo-ei, como dizia Jânio Quadros. Eu acabei fundo. Exatamente. Acabou fundo. Muito bem. Vamos aguardar aí os acontecimentos, a gente vai se falando. Até amanhã, Silmar. Até mais, Tavinho. Boa tarde. Abraço.